Atos dos Apóstolos, ou como dizem os eruditos, Atos do Espírito Santo, que na verdade, Atos dos Apóstolos, escrito pelo nosso irmão Dr. Lucas, médico amado, um historiador, um homem cheio da graça de Deus. O nosso irmão Lucas, ele escreve Atos, e Atos, na verdade, revela a ação, mover do Espírito Santo, na história da igreja. É ele que vai mover o coração de cada personagem importante do livro, para que nós pudéssemos ter em Cristo Jesus essa orientação para sermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Então, olhando aí para Atos capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 11, de forma alternada. Nesse texto vamos tirar a palavra do Senhor para o nosso coração, nessa manhã tão bonita de domingo. Atos 1, de 1 a 11, de forma alternada, responsiva, então, nós lemos assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, vamos ler de forma alternada, está relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E correndo com eles, determinou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, na qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Vamos ler juntos o verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Que agora o Senhor tome a nossa mente nas Tuas poderosas mãos, não permitindo que nós nos entremos em algum tipo de distração, que o nosso pensamento esteja cativo ao trono da Tua graça, que o Senhor nos revista agora com um senso, com um desejo profundo de aprendermos e apreendermos aquilo que a Tua palavra nos ensinará. Nós oramos humildemente pela mediação de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Podem assentar, queridos, e mantenham a sua Bíblia aberta no texto, por favor. Esse texto da palavra de Deus é um texto muito, mas muito conhecido de todos nós. Conhecido de você que também está em casa e que professa a fé em Jesus Cristo. Não tem como um cristão apaixonado por Jesus, mas não tem como ele não ter se dedicado à leitura do livro de Atos dos Apóstolos, porque esse livro, ele traz para a gente uma expectativa muito grande das coisas que nós como igreja precisamos aprender
com Jesus, orientados pelo seu Espírito Santo, a fazer para Ele. Mas não somente isso, nos mostra e nos aponta uma realidade futura e que é construída a partir de agora, aqui do presente, e foi deixada no passado como legado pelos nossos irmãos lá atrás, para que a gente possa projetar um futuro glorioso e esperançoso na revelação do Filho de Deus que voltará. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai refletir sobre uma missão importantíssima que Cristo deixou para você e deixou para mim, e que está aqui à luz desse texto de Atos 1, de 1 a 11. Esse trecho, ele ocorre historicamente logo após a ressurreição de Jesus. Esse texto aqui mostra para a gente o momento em que Jesus, depois de ter ressuscitado, vai ao encontro dos seus discípulos e lhes dá comandos claros sobre o que viria a acontecer após a sua ascensão. Jesus ressurge, Jesus ressuscita, Jesus fica 40 dias ainda preocupado em orientar, em passar informações importantes para os seus seguidores sobre o que haveria de acontecer depois que ele fosse elevado às alturas. E nesse diálogo aqui, irmãos, a gente pode perceber de forma muito tácita, com toda tranquilidade, uma expectativa que estava sendo gerada no coração desses homens e mulheres, e é justamente anunciar a salvação não apenas a um grupo restrito, mas o texto nos mostra nesse comissionamento que nós, como igreja, não somente aquele momento em que a igreja vai nascer, porque ela não havia nascido, ela vai nascer no capítulo seguinte, em Atos 2, com o derramar do Espírito Santo, mas vai mostrar que esse chamado, essa missão, não é restrita apenas a um grupo num determinado tempo ou de um determinado lugar. Essa missão nos alcançou, e no contexto do texto, a gente percebe, você que já tem leitura sobre ele, você que já leu sobre os versos e capítulos iniciais de Atos, que os discípulos aqui, eles estão preocupados com o objetivo imediato da restauração do reino de Israel, mas Jesus redireciona a missão para um compromisso muito maior, uma missão muito maior, que era de testemunhar sobre si, através da sua igreja, através de seus discípulos, a todos os confins da terra, a todas as pessoas. Era uma tônica que estava na cabeça dos discípulos, que você pode olhar comigo aqui, nesse versículo, por exemplo, 4 e 5, diz assim, aliás, o 6 e o 7 diz assim: então os que estavam reunidos, preocupados, perguntaram ao Senhor: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Então Jesus responde: olha, não compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Então, no coração daquela gente, eles estão preocupados em saber como é que vai ficar a história deles. Como é que vai ser resolvida essa situação de uma opressão já de tantos anos impingida pelo Império Romano? Como é que vai ficar? Senhor, tu está voltando para o Pai. Beleza, maravilha, está se cumprindo aquilo que o Senhor falou. Mas a gente, como é que a gente fica? Vai haver restauração do nosso reino, daquilo que o nosso pai, rei Davi, gerou e nos proporcionou no passado, agregando território, terras? Nós vamos recuperar tudo isso? Esse reino vai ser restaurado? Então, a gente percebe que Jesus, ele vai mostrar que não é bem assim, há algo muito maior do que isso. Então, eu creio que essas palavras, irmãos, de Jesus para os discípulos, e essa preocupação deles no passado, tem muito a ver com você e comigo. Porque muitas vezes nós estamos questionando o Senhor Jesus para que Ele dê solução, para que Ele aponte o caminho para determinadas demandas que nós temos no coração, o que é muito comum. Nós temos as nossas preocupações e elas são também aos olhos do Pai, muitas delas são plausíveis, são preocupações legitimadas por gente que quer ser feliz, por gente que quer viver uma vida normal. Mas nós precisamos entender que o nosso chamado, segundo o texto da Palavra de Deus, vai para muito além da nossa zona de conforto, vai para muito além das coisas que nós enxergamos, como se essas coisas fossem de fato a maior de todas as prioridades. Então, essas palavras, elas permanecem atuais, pois a Igreja de Cristo até hoje,
nós somos chamados a testemunhar da sua bondade, que vai para muito além das nossas carências e querências. Nós fomos chamados para falar e anunciar a bondade de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, o poder de Jesus. Essa é a nossa missão. Então nós chegamos aqui hoje, nesse dia 29 de junho, na manhã desse domingo. Eu não tenho dúvida, indubitavelmente chegamos aos nossos dias com essa mesma ordem. Esse é o mesmo raciocínio e essa mesma esperança, porque nós estamos, como discípulos, chamados a testemunhar de Jesus. Mas como é que a gente pode fazer para cumprir esse chamado tão glorioso na nossa vida? Como podemos, de fato, ser de testemunhas de Jesus em dias tão difíceis, em dias tão desafiadores, tão conturbados como os nossos? As notícias ruins, elas graçam, elas correm, elas estão aí na mídia. Cada um aqui vive a sua realidade, as compressões da alma devido às demandas difíceis que vêm tentando solapar o nosso coração. Então, pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês sobre esse tema. Discípulos testemunham de Jesus. Essa é a nossa missão principal. Discípulos testemunham de Jesus. Então, eu queria analisar com vocês 3 rápidos aspectos que são essenciais para a gente compreender isso. A gente vai ver aqui o início da missão de Jesus, o compromisso de testemunhar e a presença do Senhor na nossa missão. Então, em primeiro lugar, discípulos testemunham de Jesus porque o início da missão é em Jesus. Veja o verso 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: e comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Jesus, de mim vocês ouviram essa promessa. Verso 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Se você, nessa manhã, deseja de fato entender a missão enquanto discípulo, é fundamental, meu irmão, minha irmã, queridos, que vocês entendam que essa missão ela começa em Jesus, é na pessoa de Jesus. E aqui Jesus afirma que o poder para testemunhar vem apenas de uma única fonte, o poder para testemunhar dele, para que você seja autenticado como uma verdadeira testemunha de Jesus. Esse poder vem do Espírito Santo, vem do Espírito Santo, e que a missão ela não é uma tarefa humana, a missão é uma tarefa divina que ele compartilha com o seu povo, com a sua igreja, mas é uma tarefa divina. Sabe por quê? Porque você vai concordar comigo à luz das Escrituras, que essa tarefa, essa missão não depende das nossas habilidades, ela não dependerá da sua força, ela não dependerá das suas competências humanas, das suas estratégias, mas do agir, do mover de Deus em você e através de você. Isso nos lembra um conceito reformado, da teologia reformada, de que a missão, ela não é só inicialmente em Cristo, mas ela é essencialmente em Cristo, em Deus. Por quê? Porque segundo esse conceito, Deus é o autor, Deus é o planejador e Deus é o sustentador da missão. E aí eu evoco uma frase do grande reformador João Calvino, quando ele afirma que a igreja não é uma associação de homens, mas do Espírito de Cristo. Não é uma mera associação de pessoas, mas é a presença de Cristo que nos torna a igreja, é a presença de Cristo em nós e através de nós, que nos faz cumprir a missão. E dessa maneira, a sua atitude, meu irmão, minha irmã, de fidelidade é buscar estar em Cristo, é depender do seu Espírito Santo e caminhar conforme a sua direção. Lá em João, capítulo 15, versículo 5, encontramos a seguinte afirmação do nosso mestre, porque somos seus discípulos, ele é o nosso mestre e Senhor. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim em João 15, 5,
Eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês poderão fazer. O que é que esse versículo reforça para você e para mim nessa manhã? Reforça que a ideia de toda missão, todo fruto e toda fidelidade dependem única e exclusivamente da nossa união com Jesus e da influência do Espírito Santo que habita o nosso coração e que nos conecta a Ele. É isso que faz diferença. Este versículo traz para a gente essa conexão, porque nossas ações, qualquer ação sua e minha, elas são completamente vazias, elas são completamente insuficientes, se nós não contarmos com a operosidade do Espírito Santo na nossa vida, se nós não santificarmos a nossa vida ao Senhor, para que nós possamos testemunhar de Cristo eficazmente. Discípulos que testemunham de Jesus, portanto, compreendem que a missão está inicialmente em Jesus. A grande questão para nós nessa manhã é o quanto nós temos entendido que a nossa presença efetiva na missão para testemunhar de Jesus depende do Espírito Santo. Quantos de nós temos buscado diariamente esse poder através de uma vida espiritual responsável, através da sede que temos de ter intimidade com o Todo-Poderoso, através de uma vida de leitura das Escrituras, uma vida de oração, e mais do que isso, quando eu leio a palavra e quando eu oro, eu quero colocar isso em prática, eu coloco isso em prática, não somente falando aos outros que estão lá fora, testemunhando da vida nova que é em Cristo Jesus para a salvação, mas eu mostro isso com um comportamento transformado dentro da minha comunidade espiritual, como dizia John Wesley, dentro da minha paroquia ou paróquia, dentro do corpo de Cristo, vivendo de uma forma saudável, porque um verdadeiro discípulo de Jesus precisa estar inicialmente vivendo em Jesus. A missão começa em Jesus. Se você deseja de fato testemunhar efetivamente de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, discípulos testemunham de Jesus também. Por quê? Porque o compromisso de testemunhar é em todo lugar. O compromisso de testemunhar é em todo lugar. Veja comigo o versículo 8, bastante conhecido, sobejamente conhecido de todos nós, né? Diz o texto: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia, Samaria, até os confins da terra. Isso significa que você e eu fomos chamados para testemunhar de Jesus em todo lugar, em toda e qualquer situação, em todas as esferas da nossa vida, meu irmão amado, minha irmã preciosa. O texto bíblico é claro, não há limites para que você realize a missão maravilhosa, graciosa e imperiosa que o Senhor deu a você. E você deve fazê-lo com alegria indizível. Você deve fazê-lo não com medo, não ressabiado, não por peso, não entristecido, mas quando você tem uma vida de fato, de intimidade com o teu mestre e Senhor, você se torna um discípulo parecido com Ele. Você sente um desejo incontido de anunciar, e você sabe que você vai fazê-lo no poder do Espírito Santo. É isso que te capacita, porque Jesus ordena que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre você, para que você o utilize para pregar em todos os lugares, seja na sua cidade, seja numa região distante, onde você está passando férias, para onde o Senhor te enviou, e até para muito além das nossas fronteiras. É isso que o texto quer mostrar para a gente. Isso inclui também testemunhar pessoas que eu possa ter algum contato, um contato mais íntimo, um contato mais, vamos dizer assim, assertivo, ou talvez aquela pessoa que você encontre casualmente no supermercado, na rua, e Deus te move a falar daquela pessoa.
Uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor, que hoje pastoreia no sul da Bahia, já há muitos anos. A gente tem que orar todos os dias, temos que ser intencionais para que Deus nos dê a oportunidade de falar de Jesus. E eu aprendi isso com ele, sabe? Todos os dias eu vou à rua, e se eu vou ao mercado, se eu vou ao banco, se eu tocar a caminho da igreja, eu quero ter uma oportunidade para encontrar alguém, para compartilhar a fé em Cristo Jesus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso me faz realmente perceber que eu estou cumprindo a missão de Deus para a minha vida. Isso traz uma grande alegria para o meu coração. Isso me faz sorrir por dentro e por fora. Isso faz perceber que a graça de Deus funcionou na minha vida e funciona. Ela funciona na vida dos outros também. Pode ser um momento curto com aquela pessoa, mesmo que você não tenha intimidade com ela, mas desejar que Deus a abençoe, se preocupar como ela está, puxar uma conversinha com ela e anunciar a Jesus. Irmãos, esse negócio é um doce vício, é um doce vício. Isso não para. Depois que você começa a engrenar isso, você não quer saber mais de outra coisa. Às vezes meus filhos morrem de rir, minha esposa também, porque eu vou almoçar com eles, vou num lugar fora, vamos passear e tal, vou para a praia, eu tenho que falar de Jesus para o ambulante, eu tenho que falar de Jesus para a pessoa que está lá no quiosque, eu tenho que falar de Jesus para a pessoa que está numa mesinha do meu lado, eu estou na fila do banco, acontece uma situação, eu tenho que compartilhar. Isso é fanatismo? Não, isso é o cumprimento da missão, da Missio Dei, da missão de Deus. Isso é nos tornarmos mais semelhantes ao Mestre, porque o verdadeiro discípulo de Jesus tem prazer em testemunhar. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Roma, aos nossos irmãos que estavam em Roma, portanto aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele declara que o nosso conhecimento também é para que nós encorajemos outros nessa santa verdade. E que santa verdade é essa? Ele diz lá em 1,16 de Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro pelo judeu, também pelo grego. A grande questão é, muitos filhos de Deus estão envergonhados de pregar o Evangelho, porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de virar meme, tem medo de passar vergonha, de serem debochados, de serem colocados de lado. Sabe o que significa testemunhar? Na tua e na minha Bíblia, originalmente, a palavra original vem do verbo martireo, martiria, que significa aquilo que dá nome ao Marte, aquele que é sacrificado, aquele que morre em nome de uma causa. Nós fomos chamados a sermos mártires. Por isso que Jesus vai dizer que nós somos, inspirou o seu servo do passado a dizer, Paulo, somos como ovelhas levadas para o matadouro todos os dias. Todos os dias. O problema é que nós queremos flertar com a glória, queremos flertar com o conforto, queremos flertar com uma vida sem complicação com o outro, para não sermos taxados de fanáticos religiosos. Estamos olhando mais para o nosso próprio umbigo do que para o chamado de Deus para a nossa vida. Discípulos, testemunho de Jesus, porque o compromisso de testemunhar é em todo e qualquer lugar. Não importa o ambiente, não importa a situação, você é um discípulo de Jesus, você é uma discípula de Jesus. O que você tem feito do seu chamado, você de fato pode olhar para o espelho que é Cristo Jesus e dizer, eu sou mais parecido contigo, Jesus, porque eu tenho prazer, intencionalmente, todos os dias de orar e pedir para que o Senhor me coloque pessoas no meu caminho para que eu fale de Jesus. Ontem, quase 1h da manhã, eu estava aqui na frente da igreja, fui dormir 3 horas da manhã, junto com os nossos irmãos da equipe, que estão trabalhando nesse acampa dentro, e 2 bêbados do lado de fora,
eu pude conversar com eles. Eles viram que eu era o pastor da igreja, me reconheceram. Vou fazer o quê? Eu vou voltar? Vou entrar? Fugindo deles? Eu fui conversar com eles. Eu sei que da maneira como eles estavam é difícil absorver alguma coisa. Mas o que a gente pode fazer nessa hora é orar, prestar os ouvidos, né? Vamos ser sinceros, conversa com bêbado é uma coisa chata, é complicada, é chato. Um corta você, o outro corta também. Tem hora que está ali no espírito, em oração. E estavam os dois chorando e eu chorando também, porque Deus está falando, Deus está tratando. 10 para 1, 5 para 1 da manhã, por aí. Eu não posso sonegar, nem você, a graça que um dia nos alcançou, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu preciso compartilhar dessa vida que agora Jesus colocou no meu coração com outras pessoas. E aquilo que você transmite para aquelas pessoas, por mais que você ache que não mexeu com o coração delas, porque deixa eu te dizer uma coisa, você não é responsável pela conversão de ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Mas é você semeia a palavra. Aquele teu colega de trabalho, aquele teu vizinho, aquela pessoa da tua família que ainda não teve encontro com Jesus, e se não tiver Jesus na sua vida, a Bíblia é muito clara, e a gente às vezes não fala sobre inferno, vai para o inferno. Tu imagina você nunca mais rever uma pessoa que você ama, porque essa pessoa, ela foi para o inferno, estará separada de Deus eternamente, em sofrimento eterno, e nós sabemos o que fazer, nós não sabemos converter, mas nós sabemos levar a palavra de Deus que converte o homem do juízo e do pecado a essas pessoas. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão, disse Isaías, se não há quem pregue? Você, meu irmão, minha irmã, foi chamado como discípulo de Cristo para testemunhar, e testemunhar implica na paga da tua própria vida, em correr riscos. Por isso é que nós somos testemunhas. Vai uma testemunha ser arrolada em um tribunal, temos advogados aqui, doutores da lei em nosso meio. Ser testemunha é uma coisa muito séria, é comprometedora, e se de fato nós estamos vivendo uma vida de responsabilidade em testemunhar de Cristo, porque somos de Cristo e desejamos sermos mais parecidos com Cristo, meus irmãos, tenha certeza de uma coisa: quem vai conceder esse poder a vocês para testemunhar ao Senhor, entrega a tua vida a Ele, deixa Ele te conduzir. Faça do seu cotidiano, preste atenção no que eu vou dizer agora, faça do teu cotidiano uma oportunidade com intencionalidade de levar vidas ao conhecimento de Jesus. Faça do teu dia a dia uma oportunidade de salvar vidas com o Evangelho. E finalmente, discípulos que testemunham de Jesus por quê? Porque possuem uma viva esperança enquanto trabalham pelo reino de Deus. Discípulos testemunham de Jesus, porque possuem uma viva esperança enquanto trabalham pelo reino de Deus. É o que diz o verso 9 ao verso 11. Olha aqui, vamos ver de novo, nesse primeiro capítulo, verso 9 ao 11, diz assim Lucas, no relato dele para a gente: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ditas estas palavras, depois de Jesus ter sido elevado às alturas, estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E olha o que esses varões de branco, os anjos, disseram para aqueles discípulos, para os seguidores de Jesus: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como
o vistes subir. O que é que isso representa para nós nessa manhã? O que é que você precisa aprender com o seu mestre, com Jesus nessa manhã? Que a ascensão dele, de Jesus, demonstra de forma muito clara que a sua missão, ela é contínua. É sustentada pela presença dele, através do elemento que ele deixou, que é um elemento pessoal, uma pessoa, o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Na verdade, ele é a pessoa do próprio Cristo, habitando o nosso coração. E diz o texto que ele prometeu que voltará, garantindo assim que a nossa esperança ela está firmada na vitória definitiva do Filho de Deus. A gente está aqui agora, vivendo esse tempo, mas um dia o Senhor voltará e ele consumirá e consumará a sua vitória de forma total, para que nós possamos estar para sempre com ele. Mas e a missão que ele confiou a você? Você estará diante dele naquele dia. E é um equívoco como quando dizem que só os ímpios serão julgados. A tua e a minha Bíblia ensinam que todos serão julgados. Nós não seremos julgados, os filhos de Deus, os crentes, os eleitos, para condenação, mas nós seremos julgados. E julgaremos também, é o que diz a Bíblia, com o Senhor, os desobedientes. Mas, meus irmãos, assim como os discípulos olhavam para o céu, procurando compreender o que acontecia, nós precisamos manter também os nossos olhos fixos no Senhor. Todos os dias, nós precisamos perseverar no Senhor, porque é Ele quem garante para você e para mim que nós podemos cumprir a missão ao abrirmos a nossa boca e oferecermos o Evangelho da graça de Jesus às pessoas. É Ele quem garante que Ele vai realizar a obra. E nós somos seus cooperadores. Eu gosto demais de um texto, nos diz a palavra do Senhor, quando nos afirma o apóstolo Paulo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos o presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu zeloso de boas obras. Esse texto que eu acabei de ler, ele nos lembra que, enquanto trabalhamos para o reino de Deus, como povo zeloso de boas obras, nossa esperança está na gloriosa vinda de Cristo Jesus. E essa esperança é que deve encorajar o teu coração, meu irmão, minha irmã. Essa esperança que deve fazer com que você mantenha o foco na promessa do retorno de Jesus, mas também de que Ele lhe faz um anunciador, uma pessoa que vai testemunhar, imbuída dessa missão, testemunhar da sua salvação, para que as pessoas possam também ter um encontro com Ele. Quando a gente olha, por exemplo, o texto do 2º capítulo da carta de Paulo a Tito, afirma lá o texto o seguinte: aguardemos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja como há uma conexão de estarmos atentos no cumprimento da nossa missão, em saber que estamos caminhando, trabalhando, construindo esse reino para o retorno dele, porque o que fazemos para apontar um final glorioso, não só na nossa vida, mas na vida da nossa igreja, na vida do povo de Deus, meus irmãos. Que a sua missão de testemunhar a Jesus Cristo não seja apenas um peso, um fardo para você, porque essa missão ela é dada a pessoas especiais, pessoas que um dia foram escolhidas pelo Senhor, foram alcançadas pela sua graça. E essa é uma responsabilidade de todos nós, de toda a igreja. Foi iniciada em Cristo, ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo, e ela vai ser cumprida até o dia da sua volta. Eu gosto de citar John Knox, reformador escocês e
fundador do sistema presbiteriano. Ele que fundou, na verdade, a igreja presbiteriana. Ele diz assim: a igreja que deseja cumprir a sua missão precisa de oração, disposição ao sacrifício e fidelidade na testemunha de Cristo. Percebe? O maior suporte para essa missão é a certeza, meus irmãos, que Cristo voltará. Ele vai voltar. E Ele vai fechar esse ciclo. Nós vamos nos alegrar com Ele, poder dizer: Senhor, obrigado pela Tua graça que triunfou sobre a minha vida e que me levou a ser testemunha do Senhor, a não me envergonhar do Senhor, a compartilhar com outros a Tua maravilhosa graça da Tua vida, para que essas pessoas possam de fato ter um encontro com o Senhor. Até que Jesus volte, meu querido irmão, minha querida irmã, a missão vai continuar, é o que nos ensina a palavra. E Ele confiou a você o privilégio de fazer parte dessa história da redenção. Você é um privilegiado de fazer parte dessa história da redenção. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo fortaleça o teu precioso coração. O Espírito Santo enche o seu coração de coragem e te envie, ao sair por essa porta, ou por essa outra aqui, ou por aquela ali, mas Ele te envie a anunciar Jesus, por onde você estiver, por onde você passar, seja em qualquer situação, porque discípulos testemunham de Jesus. Você pode ser um discípulo com uma voz lindíssima, que louva, adora, seja aí na congregação, seja aqui um discípulo de Jesus, que dirija uma reunião de oração, que dirija um estudo bíblico, que dê aula na escola bíblica dominical, que faça tanta coisa. Olha, isso é maravilhoso. Mas se você não tem aberto a sua boca para falar de Jesus aos outros, eu peço a você que reveja a sua vida cristã. Porque se você for reproduzir o caráter do seu mestre, ele disse: seja minha testemunha. E ser testemunha traz sofrimento. Traz sofrimento. Eu já fui perseguido, quando eu trabalhava secularmente, fui perseguido no meu trabalho, por ser uma testemunha de Jesus. E aí fazia jus, né? Testemunha, martirel, mártir, sofrimento. Não é fácil, mas nunca será impossível ou difícil, quando nós deixamos de fato o Senhor moldar o nosso coração e o nosso caráter e conformá-lo ao caráter do seu Filho. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te capacite a esse ministério de fidelidade e amor em testemunhar do seu maravilhoso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor,